Santos Soares, boa noite. Boa Vamos noite. entender um pouquinho essa economia e essas medidas do governo. O governo desestimula o consumo e tira incentivos das empresas. É isso mesmo? Tem que fazer isso para a economia entrar no rumo? A gente está com aquela história de que não faria isso nem que a vaca tossisse. A gente tem uma vaca que está com excesso de asma aqui no país, mas a verdade é a seguinte: a gente passou 4 anos vivendo como se não tivesse amanhã, né? O governo gastou aquilo que quis, aquilo que podia, o que não podia, criou essas desonerações, e nesse aspecto o Joaquim está correto, né, que isso aparentemente não ajudou em nada a questão de criação de empregos, né? Isso aí se vê, na verdade, de 1 ano e meio para cá não se cria emprego no país, pelo contrário, está havendo uma queda na geração de emprego. E agora está fazendo correção de rumo, né? Não dá para sustentar uma economia do jeito que ela estava até o ano passado. Se a gente mantivesse o rumo do ano passado, a gente não ia ter 7,5% de inflação. A gente ia ter, como a gente vai ter esse ano, ia ter 10, 12% de inflação. Nosso déficit externo não ia ficar em 90 bilhões, ia ficar em 120, 130. Ou seja, se nós mantivéssemos a política passada, a gente iria nos encaminhar para um desastre. Então, o que está fazendo está corrigindo esse rumo. Vai fazer o país crescer? Não, pelo contrário. Esse vai ser um ano em que, muito provavelmente, o país vai ter queda de produção. O PIB vai encolher, o emprego vai encolher, o desemprego vai subir, a inflação vai subir. Então, isso aqui é a conta que nós estamos pagando dos desmandos dos últimos 4 anos. É uma freada de arrumação para pôr a casa em ordem, e se conseguir colocar a casa em ordem, talvez lá na frente, 2016 ou 2017, a gente retoma uma trajetória de crescimento. Antes, não. Houve uma redução também no PAC, não é isso? Sim. Você acha que vai tirar alguns incentivos sociais? Não, veja, o PAC supostamente é um programa de investimentos em infraestrutura. Eu digo supostamente porque, na verdade, assim, o PAC é uma das coisas mais curiosas, porque a gente já está no PAC 3 e a gente ainda nem terminou o primeiro PAC. Lembra uma história de um amigo meu que dizia que estava indo para o segundo $1 milhão, porque o primeiro não tinha dado certo. E é um pouco isso, porque nunca terminou, os programas têm falhas de execução, mas é um programa que supostamente foi coordenado pela presidente da República quando ela era ministra da Casa Civil, era mãe do PAC, etc. O que está dizendo é o seguinte: olha, todo investimento do governo vai parar. Por quê? Porque o resto eles não conseguem controlar. Não dá para mandar a gente embora, não dá para reduzir salário de funcionalismo, não dá para reduzir a aposentadoria, não vai mexer no Bolsa Família, o que é bom. Então, o que sobra? Vai cortar o investimento, que é o que sempre foi feito no país. Não é à toa que a infraestrutura está nesse estado lamentável que está. Roberto Delmano, o Brasil está em recessão ou caminhando para ela? Recessão é o quê? É uma atividade... Essa é uma discussão meio semântica, tá? Se cair 2 trimestres, isso é uma bobagem. Isso daí era quando você precisava fazer estudos com muitos países, você não ia ficar vendo em cada país exatamente o que estava acontecendo, qual que é a regra de bolsa. Caiu 2 trimestres, a produção está em recessão. Isso é uma coisa um pouco mais grave do que isso. Quer dizer, se tiver o PIB caindo 0,1 e 0,1, mas você vai dizer, não, está estagnado, mas não está em recessão. Agora, eu acho que nós ainda não estávamos em recessão até o final de 2014. Não vamos crescer nada. Quando sair o crescimento do PIB do ano passado, vai ter sido perto de 0. Agora, este ano, nós estamos falando de crescimento negativo, queda do emprego, aumento do desemprego. Aí não tem mais semântica, é recessão mesmo, né? Recessão no dicionário é queda prolongada e generalizada da atividade econômica. Exatamente. Então, se continuarmos assim, vai ser alguma coisa que vai durar alguns trimestres e vai afetar todos os setores da economia. Eu fiz essa pergunta, porque essa é uma pergunta do Roberto Miranda aqui. Existe uma crise no mundo ou uma crise no Brasil? É uma crise no Brasil. Vamos parar de jogar a culpa no resto do mundo. Quer dizer, Estados Unidos está indo muito bem, obrigado, cresce bastante. A Europa tem seus problemas, a China cresce menos, mas ainda cresce. E outro ponto, né? O Brasil exporta muito pouco, quer dizer, o volume das exportações brasileiras representa pouco mais de 10% do produto. Você tem uma ideia, por exemplo, o México, que é uma economia muito mais integrada, o volume de comércio internacional do México representa 40% do produto mexicano. Então, essa economia vai sofrer quando o resto do mundo sofre. O Brasil, muito menos. O problema que está acontecendo aqui não é o resto do mundo. O problema foi a má administração da política econômica nos últimos 4 ou 5 anos. O ministro Manteiga pode ser mole, mas além de mole, era muito mau ministro. Você ficou questionando aí, falando, não, isso não pode. Isso vem em mau momento. O que? Esse aumento? Não, só tem notícia boa, né? Não, mas obviamente tem isso. Quer dizer, o fato é, o governo conseguiu desarticular o setor energético
em 2012, quer dizer, fez aquela medida provisória, veio a presidente, anunciou com fanfarra, as tarifas vão cair 20%, aí o resultado disso, desarticulou o setor e as tarifas de energia estão subindo muito mais do que foram cortadas no começo de 2013. Assim, essas coisas, tem uma justiça poética nessa história. Você faz a bobagem, ela volta para você. Né? Schwartzman, o mercado financeiro não trabalha justamente com a adversidade? Sim. Quanto mais turbulência, melhor ou não? Não. Essa é a impressão que dá, pelo menos. Não, né? obviamente a turbulência dá oportunidade para quem tem sangue frio. Quer dizer, talvez, sei lá, talvez a R$7 a ação da Petrobras comece a ficar uma coisa interessante. Não, certamente a turbulência dá oportunidades, mas não, acho que o mercado financeiro de maneira geral não aprecia isso. Né? Você investiria nas ações da Petrobras nesse momento? Nesse momento, não. Olha, eu sou péssimo investidor em ações, deixa eu deixar esse negócio bem claro. Agora, de uma empresa que não consegue publicar o balanço dela, não. Estava falando sobre a questão de recuperação de imagem das empresas. Né? O governo trocou o comando da Petrobras. Quem ele colocou? O ex-presidente do Banco do Brasil, que tem lá seus problemas. Uma pessoa que guarda dinheiro em casa, embora presida um banco, e que teria liberado dinheiro para uma pessoa cujo nome eu não lembro, que é uma socialite, celebridade, etc. Ele teve a oportunidade de colocar uma pessoa que, basicamente, sinalizasse uma mudança completa nos rumos da Petrobras. Ele tomou colocou uma pessoa que sinaliza que vai manter as coisas como sempre foram. Então, obviamente, se você quer mudar a imagem da empresa, não é desse jeito que você vai fazer. Vai ter que buscar uma coisa diferente. Veja bem, não foi o especulador que indicou pessoas que tomaram lugar lá na Petrobras. Não foram os especuladores que cobraram propinas dos fornecedores da Petrobras. Não foram especuladores que pegaram essas propinas e repassaram a partidos políticos. Não foram os especuladores que seguraram os preços de combustível quando o preço do petróleo estava lá em cima e causaram um prejuízo extraordinário à empresa. Não foram os especuladores que fizeram da Petrobras a empresa mais endividada do mundo. Quem fez isso foi o governo brasileiro que indicou as pessoas que tomam conta daquela empresa. Então, a verdade, quem desvalorizou a Petrobras não foram os especuladores. Quem desvalorizou a Petrobras foram as pessoas que deveriam ser responsáveis por essa empresa. Pessoas que hoje não têm coragem de assinar um balanço. Pessoas que não conseguiram publicar o balanço da empresa. O especulador não tem nada a ver. E, aliás, se o Warren Buffett quiser comprar, maravilha. Só para lembrar, o George Soros vendeu as dele. Ele achou que tinha feito um bom negócio comprando lá atrás, vendeu agora, com prejuízo. Então, o especulador pode perder dinheiro, pode ganhar dinheiro. Agora, ele não tem nada a ver com essa história. Inventar que a Petrobras... Veja, não veio de fora. Isso aqui foi tudo feito no Brasil, tudo feito pelo governo brasileiro. Foi ele que quebrou a empresa, quer dizer, quebrou não no sentido técnico, mas foi ele que quebrou a espinha dorsal da empresa, fez a Petrobras passar por esse processo de humilhação pública que a gente está vendo. E depois em fazer ato de defesa, francamente. Né? Mano, sobre Petrobras, ainda que está rendendo muitos assuntos aqui, nossos telespectadores não deixam por menos. O Enio Torres Granel está perguntando, quer dizer que a Petrobras não tinha nenhuma corrupção no período do PSDB, caro Alexandre? Bom, primeira coisa, isso não é uma decorrência lógica do que eu falei. O que eu falei foi que os problemas da Petrobras hoje decorrem do que o governo fez hoje. Essa é a primeira coisa. Segundo, vamos dizer que tenha. Se tivesse corrupção no caso do governo do PSDB na Petrobras, eu também condenaria do mesmo jeito. Terceiro ponto que eu acho absolutamente central, talvez o mais importante desse. O fato de alguém ter feito uma coisa errada não te dá direito de fazer uma coisa errada. Minha mãe falava isso o tempo todo. O fato de, mas fulano de tal também faz isso, mas eles estão errados, você também está errado, você não tem nenhuma justificativa para fazer esse tipo de coisa. Então o cara quer justificar a roubalheira que está acontecendo porque lá atrás alguém roubou também. Pô, mas que exemplo de ética, moral e civismo, né? Na verdade, há uma polarização no Brasil depois dessas questões de corrupção, né? Só para uma informação para o telespectador, Alexandre Schwartzman foi diretor no Banco Central na época da gestão do presidente Lula. Presidente Lula. Indicação do presidente Lula, o ministro Antônio Palocci.